pesquisas indicavam. Algumas pesquisas falavam em 10 pontos de diferença, outras em 8, mostravam um crescimento de Fernando Haddad nos últimos dias, mas nesse momento o resultado muito perto de ser oficializado como Jair Bolsonaro, o novo presidente, é uma vantagem de 11 pontos, 11 milhões de votos. Adriana, imagens, olha só, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, uma multidão já se concentra em frente ao condomínio onde mora o candidato Jair Bolsonaro. Lá no Rio de Janeiro, toda a expectativa, as pessoas, obviamente, à medida que vêm esses e veem que falta muito pouco para que Jair Bolsonaro seja anunciado o novo presidente do Brasil pelos próximos 4 anos, toda essa multidão em frente da casa do condomínio da Barra da Tijuca, onde Jair Bolsonaro fez campanha praticamente todo o tempo, depois da cirurgia, as 2 cirurgias que ele passou devido à facada de setembro, o ataque à faca em que ele sofreu na cidade de Juiz de Fora, no começo de setembro. Ele passou por 2 cirurgias e depois que recebeu alta, foi para casa no Rio de Janeiro, onde você vê aí, então, as nossas imagens do helicóptero ao vivo, mostrando toda a preparação para a festa dos apoiadores de Jair Bolsonaro, que dentro de alguns instantes, oficialmente, deve ser utilizado pelo resultado matemático aqui do TSE, que a gente recebe no nosso telão instantaneamente, assim que isso acontecer. A expectativa é dessa próxima atualização. Você que está assistindo o voto na Record, olha só, 92,08% foi a última atualizada do TSE. A gente está aguardando essa atualização, ela demora alguns minutos, né? Olha, oficialmente, como disse a Adriana, matematicamente ainda não, mas pela experiência que a gente tem, pela análise que a gente faz aqui sempre, dificilmente esse quadro vai ser revertido. Então, Jair Bolsonaro muito perto de ser anunciado oficialmente como o novo presidente do Brasil. De ser oficializado como presidente, porque os números não têm reversão. É um quadro que não tem como reverter, assim, matematicamente, aquilo que a gente já explicou, o Haddad teria que receber todos os votos que faltam de todas as urnas que ainda não foram apuradas. Então, só falta o resultado oficial. Vamos ver se mudou? Ainda não. 11.246.000 votos para serem apurados, mas o clima de festa no Rio de Janeiro, em frente à casa do candidato Jair Bolsonaro, reflete isso que a gente está vendo aqui. A eleição dele muito perto de ser oficializada. Exatamente. E, Adriana, agora as análises começam a ser feitas em relação ao que faltou, o que deu certo, o que deu errado. Quem ganha, comemora. E quem perde, começa a tentar entender o que aconteceu. E aí, gente, começam a surgir, né, as situações e... Com certeza, Fernando Haddad acabou, inclusive, deixando claro isso, né? Aguardou até o último instante alguns apoios, esperava para esses últimos dias alguns apoios que não chegaram, alguns que demoraram para chegar. O apoio de Ciro Gomes, que ele esperava tanto, que não veio tão claramente como o PT esperava. Ciro Gomes declarou voto, mas não defendeu abertamente o nome do candidato Fernando Haddad. Ele deu a entender o voto em Haddad, mas não declarou abertamente como o PT gostaria. Esses apoios que Fernando Haddad tentou costurar nesse segundo turno, ele dedicou boa parte da campanha no segundo turno para tentar costurar esses apoios, Gotino, eles vieram com atraso. Eles demoraram a chegar, houve um crescimento de Haddad nos últimos dias, mas como as pesquisas mostravam, a vantagem em torno de 10 pontos percentuais era de Jair Bolsonaro. Nesse momento ele tem 11 pontos percentuais de vantagem, 11 milhões de votos de frente, faltando, como a gente já disse aqui, vamos mostrar novamente o número, faltando 11.246.000 votos para serem apurados. Então, é uma situação que não se reverte. Matematicamente, ainda seria possível, mas é uma ilusão esperar que todos os votos vão para um candidato só. E uma análise interessante, eu estava conversando com o Bruno Solero, cientista político do Instituto Real Time, quando o Fernando Haddad tenta criar uma onda para virar a eleição, ele também sinaliza para os eleitores de Bolsonaro que precisam votar. Então, acaba fazendo com que haja uma corrida para a eleição com o outro candidato também. Então, a tão esperada onda que Fernando Haddad esperava que acontecesse, não aconteceu. Bolsonaro consegue manter os números que foram divulgados, inclusive na pesquisa Real Time Big Data divulgada aqui pela Record nos últimos dias. E assim, da mesma forma que o candidato Fernando Haddad buscou incentivar os eleitores ao voto, percebeu pelas pesquisas que teve um crescimento, o candidato Jair Bolsonaro fez o mesmo. Fez um apelo para que todos fossem votar, para que não desistissem, que a eleição não estava ganha, e conseguiu manter essa vantagem aí,
que havia previsão nas pesquisas. São Paulo parece que está avançando também, né? A apuração em São Paulo. Vamos ver os números de São Paulo rapidinho antes da próxima atualizada aqui. A gente mostra São Paulo, os últimos números divulgados em São Paulo mostram o candidato, olha só, caiu um pouquinho a diferença, João Dória 51,73%, Márcio França com 48,7%, mantendo aí aquela vantagem de quase 52 a 48, 95% das urnas apuradas, portanto, daqui a pouco eu volto com São Paulo, porque continua uma disputa acirrada, mas João Dória segue na frente. Eu estou de olho aqui no telão para ver se atualiza a apuração oficial do TSE, mas falando de São Paulo, enquanto os números não mudam aqui, a diferença entre João Dória e Márcio França é de 700 mil votos nesse momento, aproximadamente, em números arredondados, e tem 1,5 milhão de votos para serem apurados ainda, aproximou um pouquinho, mas estamos chegando na reta final, já 95% das urnas apuradas em São Paulo. No primeiro turno, a gente só ficou sabendo que a disputa no segundo turno seria entre Dória e Márcio França com 98%. Né, Gotino? A gente ficou aqui voto a voto até os 98%. Nesse momento, em São Paulo, já 95%. Portanto, a gente está muito perto também de ter o resultado para o governo de São Paulo. E de olho aqui no cenário presidencial, que é o que todo eleitor quer saber. A informação oficial do TSE, nossos repórteres estão a postos no Rio de Janeiro, na frente da casa. Você vê aí novamente as imagens do nosso helicóptero, as imagens da casa, do condomínio onde mora o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, uma multidão de apoiadores na frente da casa dele, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O candidato Jair Bolsonaro, como eu disse, está lá desde que ele sofreu um atentado e recebeu alta hospitalar. Ele foi para a casa dele, fez campanha quase todo o tempo, Gotino, falando com os eleitores pelas redes sociais e, portanto, a comemoração da vitória que está para ser oficializada a qualquer momento pelo TSE vai acontecer aí no Rio de Janeiro. E é uma curiosidade, é que o candidato Jair Bolsonaro é paulista da cidade de Glicério, mas fez toda a carreira política no Rio de Janeiro, é um capitão reformado do Exército, também prestava serviço no Exército no Rio de Janeiro. Então, toda a vida dele, a carreira política dele foi feita no Rio de Janeiro. A festa da vitória de Jair Bolsonaro, que tudo indica. Agora sim, olha, 94,44% das urnas apuradas. Então, portanto, está eleito Jair Bolsonaro. O PSL está eleito para presidir o Brasil pelos próximos 4 anos. Como as pesquisas indicavam, a vantagem dele se manteve em 11 pontos percentuais. Fernando Haddad, do PT, alcança 44,46%. E no Rio de Janeiro, à medida que a informação vai chegando ao local onde mora Jair Bolsonaro, os apoiadores já fazem a festa da vitória. Jair Bolsonaro, nesse momento, Gotino, com 55.205.000 votos. E Fernando Haddad, 44.193.000. Mantida essa diferença de 11 milhões de votos entre os dois e faltam apenas 7.849.000 votos para serem apurados. Portanto, está eleito Jair Bolsonaro. A repórter Vanessa Libório está no Rio de Janeiro com informações ao vivo. Vanessa, você. Oi, Gotino, Adriana, boa noite para todos vocês. Aqui, ó, muito barulho, fogos de artifício. Foi assim durante todo o dia, aqui na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, em frente ao condomínio do candidato Jair Bolsonaro. A partir das 4h30 da tarde, essa rua foi fechada para o tráfego de veículos. Os apoiadores se concentraram e não param de chegar por aqui. Muita gente com bandeiras do Brasil, camisas da seleção brasileira. Por volta das 5 da tarde, o senador Magno Malta, o deputado Onyx Lorenzoni e o general Augusto Heleno, que foi anunciado por Bolsonaro como ministro da Defesa, caso ele seja eleito, chegaram no condomínio de Bolsonaro para acompanhar a apuração junto com ele lá dentro. O policiamento aqui foi reforçado. Aqui um pouco à minha direita tem um telão para todo mundo que está aqui fora poder acompanhar a apuração e o possível pronunciamento aí do candidato. Bom, esse é o movimento agora. Muita gente, fogos de artifício, o movimento aqui não para. Todo mundo na expectativa do resultado oficial. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Vocês estão vendo, portanto, as imagens ao vivo do Rio de Janeiro. A vitória de Jair Bolsonaro. Vitória já oficial agora. Não há chances matemáticas de nenhuma virada. A vantagem de Jair Bolsonaro, como nós informamos, assim que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou essa parcial, quando chegamos perto de 95% das urnas apuradas em todo o Brasil, Jair Bolsonaro manteve a liderança com vantagem de 11 milhões de votos.
e agora só 7.800.000 votos para serem apurados. Portanto, Jair Bolsonaro está eleito presidente do Brasil pelos próximos 4 anos. Ele que tem 63 anos, começou na carreira política como vereador do Rio de Janeiro em 88. Em 91 foi eleito deputado federal, primeiro mandato, e depois se elegeu deputado federal por 7 mandatos consecutivos. Desde 91 até agora atuava no Congresso Nacional, iniciou a carreira defendendo os interesses dos militares e nos últimos anos fez uma carreira voltada com declarações polêmicas, mas que deu a ele muita popularidade e ele se manteve à frente, derrotando outros candidatos de partidos muito mais conservadores, tradicionais e mais vitoriosos. O Bruno Soller está aqui novamente com a gente para analisar esse resultado, Bruno. Deixou de fora políticos já conhecidos, com partidos consolidados no Brasil, deixou de fora o PSDB e que desde em todas as últimas eleições presidenciais, desde que FHC chegou ao poder, o PSDB nunca tinha ficado de fora. Jair Bolsonaro foi passo a passo conseguindo manter a liderança que tinha nas pesquisas e se consolidou aí agora com 11 milhões de vantagens, 11 milhões de votos de vantagem, é o novo presidente do Brasil. Uma vitória histórica, né? A gente pode dizer, porque por tudo que representa, né? A volta de um militar pelo voto. O Jair Bolsonaro vence com todas essas dificuldades que a gente pôde dizer, sem tempo de televisão, com uma campanha que teve um gasto muito menor do que as outras, e ainda passando por um atentado durante a campanha que o impediu praticamente de fazer campanha no segundo turno. E aí há duas análises. Ele deixou de fazer campanha e foi prejudicado nesse sentido de que não fez campanha, mas também foi poupado, por outro lado, porque não teve o confronto nos debates, porque por questões médicas não pôde dar todas as entrevistas, não pôde fazer a campanha do corpo a corpo. Então há duas análises, que ele foi prejudicado por não fazer campanha, mas também de alguma forma poupado, inclusive depois da facada em Juiz de Fora, os próprios adversários deram uma espécie de uma trégua a Jair Bolsonaro e isso pode também ter influenciado na dianteira que ele tomou. Pode, mas de qualquer maneira eu tenho quase certeza que ele gostaria de ter feito campanha, né? Eu acho que ninguém, a chance de ter participado, ter discutido mais o país, uma pena que a gente teve pouca discussão sobre os problemas reais do país nessa eleição, uma eleição em cima de muitos problemas que foram acontecendo, e eu acho que depois da facada isso tomou um vulto muito maior e ficou uma discussão muito em cima só do candidato Jair Bolsonaro e pouca discussão sobre o Brasil, mas de qualquer maneira ele conseguiu, surpreendentemente, sem ir para a rua, sim, conseguiu se manter o tempo inteiro na frente no segundo turno e com uma vantagem de 10 milhões de votos, que é muita coisa. Agora, Bruno, exatamente isso que eu queria comentar com você agora. Olha, 5 milhões de votos, 11 milhões de votos, 55 milhões Jair Bolsonaro nesse momento, 44 milhões do Haddad. Então, 11 milhões de votos de vantagem para Jair Bolsonaro. Nós tivemos uma eleição polarizada, de um lado eleitores pró-Bolsonaro e anti-PT, e do outro lado uma eleição anti-Bolsonaro. Mas não como em 2014, porque em 2014 essa diferença entre Dilma e Aécio foi de menos de 3 milhões e meio de votos. Então, foi polarizada, mas com uma vantagem bem superior a que Dilma, naquela época, em 2014, conseguiu em relação a Aécio. Talvez a grande diferença aí é o comportamento da região norte do Brasil, né? Porque na eleição passada, aquela manchinha era toda vermelha, da região norte toda. Sim. Pegava o Amazonas, que tem uma população muito grande também, etc. Agora, dessa vez, no último mapa que a gente tinha, só Tocantins e Pará, né? Que estavam vermelhinho ainda. O restante... Olha, nós estamos com imagens ao vivo, o helicóptero da Record sobrevoando o Rio de Janeiro, mostrando uma multidão, olha só, que está neste momento em frente ao condomínio onde mora o novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro acaba de ser eleito presidente do Brasil. Aí é Rio de Janeiro, eu tenho imagens também da Avenida Paulista. Em São Paulo não é diferente. Olha só, a Avenida Paulista, neste momento, é tomada, a principal avenida de São Paulo, onde também as pessoas costumam se reunir para eventos. Olha só, a Avenida Paulista é tomada neste momento por simpatizantes, por eleitores de Jair Bolsonaro. A predominância ali é da cor amarela, as pessoas com a camisa do Brasil, camisetas amarelas, camisetas verdes também. E olha só, duas imagens para você.